Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Doses de Atipicidade. Nós estamos no nosso terceiro episódio já. E para quem ainda não nos conhece, o Doses de Atipicidades é um podcast que nasceu com a intenção de trazer acolhimento e informação para as mães atípicas e para as famílias atípicas também, né? O autismo é um tema muito delicado. A gente sabe que a quantidade de crianças autistas tem crescido. Todas as semanas eu falo sobre isso aqui. A prevalência do autismo nos Estados Unidos, dados do CDC de 2023, é de uma criança para cada 36 crianças. E, de verdade, nós não temos nenhuma expectativa de que esse número reduza. Então, é algo que a gente precisa discutir, a gente precisa falar, né? É uma questão de saúde pública, é uma questão que precisa de políticas públicas. Então, o podcast nasceu com essa intenção. E para quem ainda não me conhece, eu sou Carla de Castro, sou nutricionista, sou formada há quase 20 anos, sou especialista no transtorno do espectro do autismo. Eu sou da primeira turma de formação de nutricionistas nessa área de neurodivergentes. Eu também atendo TDAH, também atendo T21, que é a síndrome de Down. E eu tenho um trabalho muito grande junto a essa população e por isso eu tive a ideia de criar esse podcast em colaboração com algumas mães, com alguns profissionais, para a gente trazer mais informação de qualidade para vocês. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Ju. A Juliana, ela é mãe de um paciente meu, do Miguel, e hoje eu trouxe ela para um bate-papo. Ju, obrigada por ter aceitado o meu convite, obrigada por ter vindo, é um prazer enorme ter você aqui. E, por favor, se apresente ao Dose de Atipicidade. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, assim, muito prestígio eu senti pelo convite, realmente, assim, a gente se identificou, eu acho que muito bem desde o começo, né, eu tenho um filho atípico de 8 anos, sou Juliana Monteiro, né, tenho o filho Miguel de 8 anos, ele tem 2 diagnósticos, né, que é o TDAH e o TEA, ele é enquadrado no suporte 1 do TEA, né, e sou uma profissional também, trabalho, né, no mercado de suplementação alimentar, que acho que tem tudo a ver com isso também. E aí tento conciliar aí as coisas. Gente, e o legal é que eu conheci a Juliana, né? Já uma curiosidade aí no início do nosso podcast. A Ju foi me visitar, ela é representante da Nayak. A Nayak é uma marca de suplementos aqui de Brasília, que eu, inclusive, gosto muito. Um beijo aí para a turma da Nayak. E a Ju foi me visitar numa visita presencial. E ali, no meio da conversa, enfim, eu falei que eu era especialista em autismo e TDAH e, por coincidência, ela tem o Miguel. E aí, ali naquele momento, a gente acabou marcando a consulta para ele. Que bom que ela marcou. E ele está em acompanhamento comigo, esteve comigo na semana passada, segunda consulta, avaliação de exame, suplementação, intervenção nutricional. Ela vai falar um pouquinho sobre isso. E foi super interessante por isso. Então, ali numa conversa que nem tinha nada a ver com o processo, a gente acabou descobrindo, né, Ju, essa afinidade. Hoje eu cuido do Miguelzinho. E é isso. Então, vamos começar. Me fala aí como é que foi o diagnóstico, quando foi fechado, o que aconteceu, como é que foi, como é que você recebeu isso, quantos anos ele tinha? A nossa história é um pouquinho longa, né? Porque o primeiro diagnóstico dele veio com 1 ano e 9 meses, mais ou menos. Foi um pré-diagnóstico. Na época, a gente morava em Recife, eu, ele e meu marido. E temos, né, uma grande amiga que é da área, que ela é psicóloga de crianças também atípicas, né? E aí, eu um dia comentando com ela, eu e meu marido, que a gente estava achando que Miguel estava demorando a falar. E aí, né, nesse contato com ela com todo jeito, assim, uma querida, ela falou, olha, em vez de vocês procurarem uma fono, por que vocês não procuram uma neuro? Até para avaliar todo o desenvolvimento do Miguel. A gente achou meio exagerado na hora, mas a gente falou, vamos, né, é uma orientação, uma amiga, e seguimos essa orientação. E Ju, só um minutinho. Gente, primeiro, né, de novo eu vou reforçar, atraso de fala é uma das principais características de uma criança que pode estar no transtorno do espectro do autismo. Não necessariamente todas, mas muitas. Então, mãe, pai que está nos assistindo, ou se você conhece uma criança que está com atraso de fala, que tem um atraso de fala, não negligencie a investigação. Pode não ser, mas também pode ser. E o quão é importante, né? E aí, mais um alerta para os profissionais que estão assistindo a gente. Não deixe de falar. É delicado, é complicado. Eu já passei por essa situação. Certa vez eu atendi uma mãe com uma criança, a mãe que era minha paciente, e a criança com muitas características, e com muito cuidado eu falei para ela.
Porque às vezes nós seremos as únicas fontes de informação. Talvez se essa psicóloga amiga da Ju não falasse, ela levasse mais 6 meses, talvez 1 ano para fazer a investigação. Então, o quão isso é importante. Claro, com acolhimento e com amor, mas é importante falar. Ninguém vai falar nada, nem um diagnóstico tão delicado assim, de uma forma abrupta, nenhuma sugestão, mas é importante falar. Se você tem um mínimo, né, de acesso, se você pode, né, ter esse tipo de conversa, não deixe de falar, porque às vezes nós somos os únicos contatos que aquela pessoa vai ter naquele momento. Foi muito importante essa direção dela, porque a gente levou na neuro, ela realmente falou, olha, ele está com atraso de desenvolvimento, ele tem algumas peças que se enquadram no autismo, mas ele é muito novinho, então ela sugeriu, coloca ele na terapia ocupacional, fono. Perfeito. E na escola, porque ele não ia na escola. E o Miguel, ele não tinha contato com outras crianças, porque a gente morava em Recife, só eu, ele e meu marido, a gente morava num prédio de mais velhos, então não tinha criança, não tinha parque, então ele não tinha muito contato. E aí ela logo sugeriu, coloca ele na escola também para ele ter mais contato. Acho que depois de uns 4 meses no retorno, ele deu uma evoluída, assim, muito grande com essas terapias e a escola. Perfeito. E nisso ela falou assim pra gente, olha, vamos descartar nesse momento o TEA. Porque ele deu uma resposta muito rápida. Então, ela descartou naquele momento, só que eu e meu marido, a gente sempre conversou, sempre assim, a gente sempre se alinhou muito bem nessa questão de, vai fazer bem? Então, vamos continuar. Não então, tem por que não fazer, Não tem por que não fazer, exatamente. Ele teve o diagnóstico, tirou o diagnóstico naquele momento, só que a gente manteve as terapias. E o Miguel fez terapia a vida inteira, até agora, né, com o diagnóstico ele mantém, mas ele nunca parou as terapias. Eu acho que isso também foi fundamental para o processo de desenvolvimento dele, né? Essa questão, a gente até conversou sobre isso, né? Na última conversa do Miguel. Gente, seguinte, não precisa de diagnóstico para fazer terapia. Então, se a criança está em investigação, coloca na terapia. Claro que você não vai colocar uma criança numa terapia sem saber para quê, qual é o objetivo. Mas se está em investigação, se existe uma desconfiança daquele diagnóstico, faz a terapia, não tem como fazer mal. E ainda assim, uma criança que tem atraso na fala, que não seja por conta do transtorno do espectro do autismo, vai se beneficiar. Sim. Porque com certeza algum outro atraso ele tem, alguma outra disfunção ali está aparecendo, seja ela auditiva, ou seja por falta de estímulo, seja qual for o objetivo. Né? Pode ser uma apraxia de fala, uma dificuldade na fala, a terapia vai ajudar. Eu vejo muitas famílias esperando, de fato, fechar um diagnóstico, esperando um laudo, né? Um papel para poder começar com as terapias, quando, na verdade, a gente já deveria começar. A estimulação precoce, ela é importante até para uma criança típica. Eu acho até que depois, quando a gente teve realmente o diagnóstico, foi mais difícil porque ele já estava bem desenvolvido. Claro, né? Sim. Muitas características ele tem, mas ele teve uma evolução muito boa porque a gente sempre manteve, né, as terapias, a fala. E por muito tempo, realmente, quando tirou o diagnóstico, a gente achou que realmente ele não tinha nada, porque ele se socializa muito bem, né? Ele é uma criança muito amorosa, né? Então a gente meio que estava tranquilo. Só que daí a escola, num determinado momento, chamou porque ele não estava conseguindo acompanhar, né, o pedagógico. As crianças já lendo, escrevendo, e ele ainda não conseguia. E aí solicitou essa avaliação multidisciplinar, né? Foi fono, foi TO, foi psicóloga, né? Então excelente, ele fez... inclusive, né? Para fechar um diagnóstico adequado. E aí ele tem os traços muito marcantes no TDAH, né, o principal, só que ele tem várias características que não se enquadram no TDAH. Então, por isso que ele foi enquadrado também no TEA. Então, rigidez comportamental, cognitiva. Então, a gente vê que ele, assim, é uma criança muito sociável, muito amorosa, né? Ele não tem aquelas principais características que já determinam, né? No TEA. Mas ele tem algumas características que não tem em outro diagnóstico, somente no TEA. Mas a predominância dele é o TDAH. É aquela agitação, né? A falta de concentração. Gente, o Miguel foi na clínica, acho que foi na quinta-feira que eu atendi vocês. Foi na quinta. E o Miguel é uma fofura, ele tem 8 anos e ele fala pelos cotovelos, né? Não dá nem pra acreditar que era uma criança que teve atraso de fala. E a fala dele é muito desenvolvida. Ele articula muito bem, ele é muito questionador. Não existe porque sim, né? Ele questiona tudo.
E ele é de uma amorosidade que é difícil ver numa criança TEA, porque essa questão da interação social, dificuldade de interação social, é uma característica muito forte do autismo. Inclusive, é um critério diagnóstico do autismo, é essa deficiência na interação social. E o Miguel não tem nada disso. Ele abraça, beija, ele brinca, ele conversa, ele senta no colo, ele não tá tranquilo. Então, essa parte dele também é extremamente desenvolvida, é o que Sim. acaba confundindo, né? É, ele tem um contato visual muito grande, Sim. ele fala muito focado ali em você, né? E muita gente, assim, quando a gente tem esse diagnóstico, é bem difícil, porque você receber um diagnóstico não é fácil. Porque, Sim. assim, filho, você tem medo de tudo que vai passar na vida, né? Filho, a gente quer proteger. E aí, você ter um diagnóstico do que ele pode passar lá na frente é muito difícil, né? Mas o Miguel, ele tira de letra, assim, tudo que a gente propõe, tudo que vai. Então, a gente tem essa dificuldade de receber o diagnóstico, né? Que não é fácil para todo mundo. E, principalmente, assim, o meu caso, né? O Miguel. Ele não tem essas características predominantes, mais fortes. E todo mundo não. Muita gente chega e fala para mim, para de achar coisa onde não Nem tem. parece autista. O menino não tem nada, vocês estão criando coisa. Então, é difícil, porque a gente sabe o que a gente passa com ele. Sim, Né? sim. Os nossos desafios com o Miguel. Ele tem um hiperfoco muito grande, essa rigidez comportamental tem que ser do jeito dele. Se não é do jeito dele, por exemplo, todo dia antes de dormir, ele faz cinema. Se um dia tá muito tarde, a gente fala não tem cinema, ele Acabou. fica perdidão, assim, ele fica muito... Tira ele do rumo. Já desregulou, né? Desregulou. Então, essa rigidez comportamental, cognitiva, mas as pessoas olham mais essas características. Sim, E aí você tem que o lado ficar... positivo. E que bom, né, que as pessoas olham positivo, mas não dá pra negar um diagnóstico. Não dá, exatamente. Porque ninguém, assim, a gente sabe o que é o autismo, mas ninguém, só quem tem, sabe o Sim. que é realmente, né? Os desafios, a convivência. Com certeza, as 24 horas com uma criança Exatamente. TEA é outro esquema. E, gente, vou também fazer um apelo aqui pra vocês. Por favor, tirem essa frase do vocabulário de vocês. Nem parece autista. E que bom, né? Que bom que não parece, porque Sim. ele tá se desenvolvendo nas terapias. Mas isso é algo que é muito... chega a ser agressivo. Porque a gente tem um diagnóstico, foi feito um laudo, foi feita uma investigação. Sim. E aí é um capacitismo. Você olha pra criança e fala, nossa, nem parece, mas qual é a diferença de ter ou não ter e não ter? Ah, tem um diagnóstico e não parece, ok. Tá tudo bem. Né? Então, às vezes, as pessoas ficam querendo aliviar um pouco, eu vejo isso, né? Ah, não, vamos aliviar um pouco pra mãe, nem parece, não. Na verdade, essa fala não alivia, muito pelo contrário, acho que ela constrange e ela é desrespeitosa com a própria criança. Então, uma criança que tem um laudo é uma criança que tem um laudo. E foi o que a Gil falou, as pessoas veem só a parte que ele já se desenvolveu, mas tem um outro lado que ainda precisa de cuidado, né? A ponta do iceberg. Eu dou aula também, sempre nas minhas aulas, nas minhas palestras, eu trago a imagem do iceberg, porque a ponta do iceberg é o que as pessoas veem, mas o TEA é muito mais do que isso. Né? É uma seletividade alimentar, é uma alteração sensorial, é um comportamento rígido, é um cognitivo rígido, é algumas manias, entre aspas, que são criadas, uma rotina que é criada e que muitas vezes precisa ser respeitada na íntegra, senão traz um processo de desregulação para aquela criança, dificuldade de socialização, então é um mundo inteiro. Né? Eu falo muito isso, quando a gente fecha o diagnóstico, é o luto de uma criança típica e o nascimento de uma criança típica. É o luto de uma expectativa, é abrir mão daquela criança perfeita e saudável, não só saudável, né? Porque o Miguel é super saudável, mas daquela criança típica que a mãe muitas vezes idealiza para ter um mundo novo, né? Aprender com ele as especificidades, tudo que é muito delicado, enfim. Então, acolher é sempre o melhor caminho. Né? Eu sempre falo sobre isso, acolhimento. Não tem o que falar, não fala nada, dá suporte, dá apoio, se precisar de alguma coisa, conta comigo e pronto. Não tem o que de bom falar, é melhor não falar, né, Ju? É verdade. Então, É verdade. agora me conta, o Miguel foi passar comigo, né, fazer uma intervenção nutricional por conta de seletividade alimentar, não é? Acho que era o ponto mais sensível do Miguel. Já falei aqui também várias vezes que a seletividade alimentar é uma também das grandes características do TEA. É uma das comorbidades mais comuns associadas ao autismo. A gente tem muitas crianças autistas seletivas, mas tem aquelas que não têm. Então, não é exclusivo do autismo. Eu já vi profissionais falando, não tem como TDAH ter seletividade alimentar. Tem sim. Até o típico tem. Eu tenho crianças típicas seletivas. Então, uma das questões mais latentes do Miguel à época
foi a seletividade alimentar. E aí eu quero que você conte um pouquinho, né, para nossa audiência, como é que foi Sim. essa questão da abordagem, como é que tá hoje. No dia que eu te fiz a visita, na nossa conversa, assim, você me falou várias coisas que foi o que pegou na minha ferida, assim. A gente trata seletividade alimentar, que muitas vezes também é deficiência de alguns minerais, vitaminas, a parte intestinal é diferente, né, de crianças atípicas, e aquilo foi naquele momento que eu estava precisando. Então, naquela hora, eu já tinha levado o Miguel numa gastro aqui em Brasília também, que não teve nada assim de retorno, não me agregou a nada. E Miguel com alguns probleminhas de seletividade alimentar. Na escola a gente teve muito problema do menino ficar o dia inteiro sem comer, porque não gostava o tipo de comida da escola, porque ele come carne, ele come peixe, ele come frango, mas tem que ser de uma maneira mais seca. Se for molhadinha, no molho, ele não come. Esquece. E aí ele ficava o dia inteiro sem comer, e aí ele ia para a psicopedagoga, por exemplo, no final do dia, e a psicopedagoga falava, ele precisa se alimentar, porque senão ele não vai ter nem força para estudar. Energia zero. Energia zero. Então a gente tava com aquela dificuldade dele se alimentar e um probleminha intestinal que algumas vezes ele amanheceu vomitando. Então, a gente também identificou que era alguma coisa, né, nessa parte de alimentação. Porque como ele é seletivo, às vezes a gente dá alguma coisa que ele come. Só que não necessariamente é bom. Saudável. E aí na rotina... Isso acontece com todas as famílias. E aí durante a rotina, assim, final de semana, a gente vai e liberava. Aí no domingo ele amanhecia vomitando. Então, aí foi nisso, né, que eu marquei a consulta, que eu te procurei. A gente fez vários exames e logo, né, na própria conversa ali, você já identificou várias coisas. A gente até combinou de eliminar algumas coisas da alimentação dele, né, para ver como ele ia reagir. E na escola também a gente mudou a vida dele. Então, agora eu mando a marmitinha para ele na escola, para ele não ficar sem comer. Perfeito. Mas o que eu percebi, que a gente, depois que mudou a alimentação, tá dando vitamina, ele tá muito mais disposto a provar. Então, por exemplo, esse dia a gente foi viajar, ele nunca tinha provado um camarão. E olha que ele nasceu em Recife, ele é pernambucano. E aí ele teve a vontade de provar o camarão. Ele provou maçã, que era uma coisa que ele falava, não gosto. Então, a gente está percebendo também essa vontade dele de conhecer coisas novas. Tá mais aberto para experimentação. Tá mais aberto para experimentação. Perfeito. A gente tirou algumas coisas da alimentação, graças a Deus não teve mais esse problema do vômito. Então, acho que, sei lá, né, alguma coisa intestinal mesmo que estava fazendo mal para ele. E não teve mais, mas a seletividade ainda é um problema, mas a gente está trabalhando de uma maneira... Gente, que a Ju falou da questão gastrointestinal da criança atípica, isso a ciência já provou. De fato, existe uma alteração gastrointestinal nas crianças autistas. Então, é um intestino que é mais sensível, é um estômago que é mais sensível. Então, muitas vezes tem baixa produção de ácido clorídrico, pode ter uma baixa produção de enzimas digestivas, até a mastigação pode estar prejudicada. Tem criança que tem hipotonia de face, dificuldade para lateralizar o alimento, dificuldade para umedecer o alimento com a saliva. Então, as questões podem começar ali na boca. Mas aí engoliu, vai para o estômago. Se eu tenho baixa acidez, eu também não vou fazer uma boa digestão desses alimentos. Ali eu já posso ter azia, má digestão, uma sensação de empachamento. Isso para uma criança é desesperador. O Miguel hoje fala super bem, mas eu tenho crianças que são não verbais. Imagina uma criança com azia não verbal. Ela está agredindo. E as pessoas falam que a agressividade é do autismo. O autismo é agressivo, não é. Muitas vezes é dor. E aí esse alimento vai para o intestino. Chega no intestino, eu também tenho um prejuízo nessa absorção. As vilosidades muitas vezes estão mais achatadas que uma criança típica. A gente fala muito sobre isso nas crianças que são... celíacas, né, na alergia ao glúten, mas as crianças autistas também podem apresentar esse quadro. E aí a absorção desses alimentos está prejudicada. Aí eu tenho gases, eu posso ter uma diarreia alternado com constipação, resto de comida nas fezes. Se você é mãe e está me ouvindo, veja se você se a sua criança não tem isso. Né? Resto de comida nas fezes, gases, o intestino, a barriguinha está sempre estufadinha, acorda de um jeito e vai dormir de outro, agitado. Então, tudo isso são características de alteração gastrointestinal. E a gente precisa fazer uma intervenção. E a intervenção é feita com comida. E quem faz isso?
nutricionista. E aí a suplementação que a Ju falou é uma segunda abordagem que eu faço como nutricionista na clínica. A primeira, alimentação, e a segunda, suplementação. E a gente suplementa o quê? Tudo. Vitaminas e minerais. A, D, E, K, zinco, boro, complexo B todo. O Miguel toma xarope? Ele toma em pó. É em pó, sachê. Em sachê. Vezes eu faço xarope, por vezes eu faço sachê. Então, suplementar a criança, gente, também é um mega desafio. Quero convidar aqui ainda uma farmacêutica para falar sobre isso com a gente. As mães aí também que estão nos assistindo, com certeza, se já foram suplementar, passaram por algum desafio. Eu tenho muitas mães de Formosa que vêm para Brasília passar comigo. Inclusive, um beijo aí para as mães de Formosa. E eu tô com uma criança que tá um caso sério, porque a gente não consegue dar sachê, a gente não consegue dar xarope. A goma ela aceitou, mas eu não consigo colocar tudo dentro da goma. Então, é um desafio. Né? Para além de suplementar, que já é um desafio, a gente ainda tem um segundo desafio, que é como suplementar uma criança. Quem é do materno infantil, quem atende criança, sabe como é difícil. Né? E até acertar, até a criança aceitar por conta da seletividade, vira um desafio gigantesco. E aí o Miguel, a gente acabou conseguindo, acertamos ali no sachêzinho, mas é bem desafiador, mas é extremamente necessário. Então, é desafiador porque eles não gostam de tomar. Sim, aí... Não tem jeito. Aí você tem que, né, ir contornando. Tem todas umas historinhas que a gente conta, né? A Thaís, mãe do Bento, que veio no primeiro podcast, ela falou que ela colocou... Ele assiste um desenho que ele adora, que tem um bonequinho que fica congelado e toma um anticongelante. E aí ela começou a dizer pra ele que era o anticongelante dele e pronto. Aí ela disse que todos os dias de manhã ele fala, mãe, cadê meu anticongelante? Ai, que legal. E aí ele aprendeu a tomar e hoje ele toma e ele cobra. E eu falo muito isso, que a gente tem que explicar para as crianças o que é o suplemento, que faz bem, que faz crescer, que faz ganhar peso, faz ficar forte. Nada disso é mentira, isso tudo é verdade. A gente não vai mentir para a criança. A criança entende. A gente acha que ela não entende, mas ela entende. E aí eu tenho muitas crianças que pedem o suplemento. Mãe, tá na hora. Mãe, cadê o pozinho? Mãe, cadê o suquinho? E cada criança chama de um jeito. A vitamina D que eu prescrevo é um produtinho pronto, separado, né? Que eu gosto muito. E elas são gotas oleosas, que não tem sabor. E aí tem uma criança que fala, cadê a gotinha de vento? Eu morro de rir, né? Porque criança... Cadê a gotinha de vento? E aí a mãe vai lá e dá a vitamina D pra criança. Então, é uma dupla abordagem que a nutrição faz. Tanto a abordagem nutricional, comida, para modular intestino, como a abordagem de suplementos, né? Vitaminas e minerais, para modelar e modular processos metabólicos. Então, é assim que a gente consegue uma boa resposta, né, Ju? Até porque o Miguel, por exemplo, ele não come tudo que ele deveria comer. Então, assim, sempre tem o que tá faltando, né? As quantidades lá deficientes, né? Mas ele entende bem. Você falou disso, eu lembrei que pequenininho, Miguel sempre gostou de purê de batata. Então, desde pequenininho, é purê de batata. E aí, meu marido sempre falava, a gente tem que colocar mais coisas no purê de batata. Sim, a gente usa muito técnicas dietéticas. Hoje a gente coloca inhame, que não dá pra ver, mas antes a gente colocava cenoura. E aí ele olhava, ele falava assim, o que é isso? Aí meu marido falou, é o purê do Pocoyo. Pronto. Porque ele era aquela fase do Pocoyo. Porque ele assistia Pocoyo, então, e aí era o purê do Pocoyo. E até hoje, esses dias ele até falou, vocês nunca mais fizeram o purê do Pocoyo. Olha então, só. porque marcou, né? Então, assim, a gente tem que ir ajustando. Perfeito. Eles são muito inteligentes, né? O Miguel, por exemplo, né, até saindo um pouquinho da alimentação, ele sempre foi muito determinado no sentido de, por exemplo, no desfraude. Eu tentei o desfraude. Aí levava ele no vasinho, ele não. E aí ele saía do banheiro e fazia xixi no chão. Nossa. Porque ele não estava preparado. Sim. Chegou uma hora que ele falou, tá muito quente. E arrancou a fralda e nunca mais fez xixi no chão. E nunca mais fez xixi fora do vaso. Olha isso, gente. Então ele mesmo, ele fez vai o próprio no tempo desfraude. dele. A chupeta, a mesma coisa. A chupeta, ele começou a morder e rasgou. Credo, isso tá quebrada. E jogou fora. Acabou. E eu não comprei uma nova, né? Porque eu poderia ter comprado, mas não comprei. E ele virou a página. Então, assim, muito determinado. Então, as crianças, elas entendem. Né? A gente tem que levar de uma maneira, né, que eles realmente entendem, que não seja pesado, né? Sim, de uma maneira mais leve, mas assim, sempre levando realmente, né? Precisa fazer assim. E isso acaba sendo um capacitismo, né, Ju? É uma coisa que eu falo muito aqui, eu brigo muito com... Brigo assim, né, gente? Modo de falar. Eu falo muito sobre capacitismo nas minhas aulas, nas palestras, porque a gente tem uma tendência a achar que a criança é incapaz. E isso é capacitismo. Ah, mas como assim? Uma criança autista vai compreender? Vai. Ai, o Miguel fez o desfraude dele sozinho.
né, tirou a chupeta chupeta. sozinho. Então, Sim. as crianças, elas entendem. Eu falo muito isso para as mães, porque a criança que não fala, ela passa a impressão de que ela também não entende. Uhum. E aí vem o Sim. capacitismo. Como assim essa criança vai entender o que eu tô falando? E eu sempre estimulo os pais a explicar o que tá acontecendo. Por que tomar suplemento? Porque vai ficar mais forte, porque vai melhorar as dores, porque vai melhorar os incômodos, vai dormir melhor. Onde tá o problema da criança, onde a gente vai atuar com ela? E a criança entende, ela percebe que ela melhora. Com a Thaís também, no primeiro podcast, ela tava contando que o Bento toda hora pergunta: tem glúten aqui? Tem glúten aqui? Bonitinho. Porque ele já sabe que o glúten não faz Não bem faz pra bem. ele. Né? O Miguel é uma criança. O Bento, eu já tô trocando as crianças. O Bento é uma criança alérgica, diferente do Miguel, ele é uma criança bem alérgica. Então, tem muitos alimentos que a gente precisou excluir de fato da alimentação dele. E ele fica muito atento com os ingredientes dos alimentos. E a gente acha que a criança não é capaz. Sim. Né? São E o muito. Bento, ele tem 4 anos. Né? Ele tem a metade da idade do Miguel. Então, né? É importante para a gente validar essas crianças e entender que ela tem um potencial. Cada criança é de um jeito. Ainda mais dentro do espectro. Eu falo que são como ondas do mar. Vão de um jeito e voltam do outro. É verdade. Dorme de um jeito e dorme de outro. Ju, e você teve um episódio importante que foi a mudança, né? De Recife para Brasília. Na verdade, de Recife para São Paulo. Ah, e você passou em São Paulo Voltei primeiro. pro interior, que é da onde eu sou, né? Meu marido é baiano, mas ele já estava fora da Bahia, então ele morava em São Paulo, a gente se conheceu lá. E logo que a gente estava, sei lá, 1 ano de relacionamento, ele teve a proposta de ir para Recife. E aí trabalhava também, consegui a transferência, tava lá em Recife, Miguel nasceu lá. Eu falo, é pai baiano, a mãe paulista e o filho pernambucano. A mistura ótima. Ótima. E lá nós ficamos 7 anos em Recife. Miguel ficou até os 3 anos. Então ele nasceu lá, com 3 anos a gente voltou para o interior de São Paulo. Ele era pequenininho, né? Chegou uma hora assim que Recife, Miguel ele não tinha a referência do avô, da avó, dos tios. Então isso pra gente começou a pesar muito, né? A gente sentia muito essa falta dessa referência, né? E aí deu certo da gente voltar para o interior de São Paulo. E lá tava tudo certo, né? A minha família perto, né? A A tal da rede de escola, apoio, a né? rede de apoio, a escola, uma escola muito boa que a gente colocou ele, que foi quem nos alertou pra gente fazer a avaliação de novo, né? Eu tava trabalhando também num lugar que eu almejei muito, então tava tudo certo. E aí meu marido teve a proposta, né, o convite de um amigo de infância de vir para cá, para Brasília. E apesar assim foi uma decisão muito difícil, principalmente para mim, porque eu estava com o trabalho que eu queria, a minha família toda perto, a rede de apoio faz muita falta, faz muita diferença. Sim, com certeza. Quando a sua família está onde você mora, ou o contrário, você mora onde a família está, tudo fica mais fácil, né? Muito mais fácil. Então tinha meu pai, tinha minha mãe, a minha irmã morava lá e o meu sobrinho estudava na mesma escola que o Miguel, mas depois minha irmã mudou também, foi para o Chile, mas a gente tinha muito essa rede de apoio. E só que daí chega uma hora que a gente sabe que nossa família é o marido e o filho. Então eu tinha que estar onde meu marido estava. Sim, Tava muito claro. difícil e o Miguel sente muita falta dele. O Miguel é muito grudado nele, assim, você vê que ele é realmente uma referência pro Miguel. E aí viemos para cá. Com aquele peso assim, né? Meu Deus, eu preciso que o Miguel se dê bem, porque lá ele já estava muito ambientado com a escola, com os professores, com os amigos. Ele tinha amigos que a gente saía todo final de semana, ia para casa, a gente ia para casa deles. Então, Já assim, ele bem estava ambientado, né? muito ambientado. E aí viemos para cá, foi até meu marido que achou essa escola por uma indicação, que foi assim uma ótima escolha, mas daí a gente vem com aquele peso, né? Vamos focar a energia de fazer o Miguel se dar bem. Sim, se adaptar. Criar os amigos. Porque imagina, para uma criança atípica, que a rigidez comportamental é algo que está presente. Muito relevante para o Miguel. Né? Rigidez cognitiva está presente. Mudar de estado é algo muito abrupto, né? Sim. Algo muito relevante. Mudar a rotina, a casa, um lugar que ele não conhece ninguém, não conhece nada. Foi, assim, um peso pra gente. Chegamos, né, no comecinho de janeiro, então já estava no início das aulas. Eu acho que também foi uma decisão boa chegar no começo do ano, porque tava muita gente nova. Porque se a gente viesse no metade do ano, podia ser que já as turminhas já tivessem
feitas, Não, é muito né? delicado para criança. Gente, eu fui uma criança É uma que decisão. mudou de escola no meio do ano. Eu não recomendo. É horrível, é horrível. E eu queria vir na chega metade do ano. solto, assim, sem referência, sem coleguinha, é muito complexo. Para uma muito. criança atípica, então. Eu queria vir na metade do ano para eu sair do meu trabalho lá, para dar tempo. Mas daí meu marido falou: não, é muito melhor no começo do ano. Eu falei: então vamos. Aí chegamos na escola, Miguel logo fez amizade. Na primeira reunião, a professora falou: nossa, parece que Miguel estuda aqui há anos. Mas Miguel, a gente já é um pouco fora da curva, né? Ele gosta de todo mundo, conhece todo mundo, fez amizade rápido. Ai, que bom. Gostou da onde a gente mora, né? A gente achou também um lugar que tinha estrutura para criança, né? Porque Brasília é uma cidade, né, que você tem muitos prédios, mas que também não tem nada. Então a gente procurou um lugar que tivesse estrutura para ele, né? No final de semana, para a gente ter o lazer com ele também. E não tem jeito, né? Acaba que a família vai se adaptando. Isso como isso é necessário, né, Ju? Então, antes de uma criança o nascimento de uma criança, independente de ter ou não diagnóstico, já muda uma casa, né? Já muda uma perspectiva e uma expectativa. Uma criança atípica muda mais ainda, né? Mais ainda. Então, tudo é pensando nele. Né? A gente se adapta o que tá bom para ele. Então ele foi super bem, assim, se adaptou super bem, graças a Deus, a escola, as professoras. E logo no começo do ano também na escola, a escola me chamou e falou: olha, ele tá com dificuldade. Ele tá para trás dos amiguinhos, porque ele ainda não sabe ler e escrever, né? Era uma coisa que a gente já sabia, que a gente estava trabalhando e chegando aqui também identificaram. Então a gente viu que a gente estava num lugar legal, né, que é uma escola atenta, né, que viu que ele realmente estava precisando. Aí a gente foi e buscou as terapias aqui. Ele faz psicopedagoga, né, ele faz tudo. Mas o negócio da mudança é uma coisa, assim, porque eu estava muito focada na adaptação dele. E aí, quando ele se adaptou, eu parei, eu falei assim, e agora? E eu? O que eu faço da minha vida? Não, a mãe... E esse é um tema que a gente vai tratar muito aqui nesse podcast também, tá? A dose de atipicidade não é só pra mãe, é pra mulher que tem um filho autista. Exatamente. Né? Em algum momento a gente tem que tirar a criança da sala e olhar pra mulher, porque os papéis se confundem, mas eles precisam em algum momento estarem separados, né? Como é que é a mulher? Como é que tá a Juliana e não a mãe Juliana? Exatamente. Né? E aí eu já vou puxar aí o assunto da parte profissional. Hoje você está como representante da NAIAC. Me conta um pouquinho pra gente, até para trazer essa experiência para as mães que estão assistindo. Como que é, né, tocar a vida profissional e trabalhar fora e ter uma rotina de trabalho com uma criança típica em casa. É um desafio, né? Quando ele se adaptou super bem, eu falei, e agora, né? E eu? Porque eu tava numa rotina corrida, eu trabalhava, meu marido aqui, então eu cuidava da casa, do filho, né, eu que fazia tudo. Chegou Miguel, voou, e aí eu falei, e agora, né, agora eu preciso pensar em mim. Mas aquele sentimento, sabe, de eu tô aqui, eu vim com certeza, assim, eu creio muito em Deus, então eu sempre tenho isso em mim. Deus nunca fecha uma porta sem abrir outra. Sim, perfeito. Então, pra mim, eu estava aqui e ia dar certo. Porque eu sabia que eu tinha acabado de conquistar um trabalho lá que eu sempre sonhei. E daí, de repente, não é mais isso. Então, eu sabia Resiliência, né, Ju? Que eu teria alguma coisa aqui, né? Mas a gente fica naquela expectativa. A gente chegou em janeiro e aí Miguel já começou na psicopedagoga. E foi uma coisa, assim, que eu falo, é presente de Deus para mim também, né? Na recepção da psicopedagoga, conheci uma mãe que estava com o filho lá também em atendimento e conversando, né? Pro tempo passar, que a gente ficava lá uma hora e pouco. Falei que tinha acabado de chegar, que era dessa área. Ela falou, nossa, eu tenho uma amigona que trabalha nessa área. A gente até conversou esses dias. Ela me falou que estava precisando de alguém. Posso passar seu telefone? Eu falei, por pode, favor. claro. Por gentileza. Com certeza. E aí foi através da Leandra, né? Que ela é amiga da Leandra e a Leandra me indicou pra NAIAC. E aí, quando eu comecei na NAIAC também, agora minha vida mudou de novo. Porque meu filho ficava meio período na escola e eu ficava com ele à tarde. E aí, agora no trabalho, eu tive que mudar de novo.
que a gente vai fazer, né? Aí coloquei ele no contraturno, então foi uma outra adaptação, porque quando a gente chegou aqui de janeiro até junho, toda sexta-feira eu ia buscar ele, a gente ia almoçar fora, a gente fazia o nosso momento Sim, de almoçar sim. fora, E então a criança adora isso, né? E adora. ela fica esperando. Gente, rigidez comportamental também é sobre isso, né? Sobre as rotinas. sim. Ele já sabe que sexta-feira vai sair, ele já sabe que no final de semana tem um passeio diferente, que tem, de repente, Sabe. até uma comidinha diferente, né? Sim, As crianças criam as rotinas delas, então é importante a gente respeitar isso também. e a gente fazia um combinado. 2 sextas ele escolhia onde a gente ia comer e 2 sextas eu. E aí Olha ficava, é só. sua vez, é minha vez, né? E aí também foi uma quebra disso. Apesar do pouco Sim. tempo, mas também foi, né? E aí conversei, eu falei, olha, filho, a mamãe vive por você, faz tudo por você. Só que eu também tenho os meus sonhos. E agora a mamãe vai correr atrás dos sonhos dela. Que é voltar pro Gracinha. trabalho, né? Quando a gente voltou de Recife, eu fiquei acho que 5 ou 6 anos sem trabalhar. Eu acho que foi o momento que eu precisei, mas também já tinha virado a chave. Eu já tinha feito, assim, né, encaminhando ele, e eu precisava fazer. A vida do meu marido é super social, ele tem um ciclo, né, de trabalho, de amigos, e eu também, eu precisava ter alguma coisa, Não tem né? que ter, Eu né? precisava, eu como pessoa, também buscar isso em mim. Ele nunca me cobrou nada, olha, você precisa voltar a trabalhar, você precisa fazer isso. Não, mas eu como pessoa, eu tinha essa realização necessidade. pessoal, né? Realização pessoal. E com certeza tem mães que estão nos assistindo que não trabalham porque tem uma necessidade grande de ficar com a criança. Grau de Tem. suporte do autismo, gente, é variável, a gente também É, fala muito sobre isso. Sim, Miguel é grau 1 de suporte, mas a gente tem crianças 2, 3, que o suporte é muito maior, muito mais sim. intenso, né? Que demanda muito mais da Muito mais. família. Nem todas as mães conseguem conciliar e tá tudo bem, Uhum, né? sim, Precisa existir esse acolhimento da própria mãe, né? Com a exatamente. realidade dela, com a situação dela. A Thaís mesmo, mãe do Bento, ela também conseguiu ajustar a vida para trabalhar, mas ela precisou sair de um trabalho regular. Hoje ela é empreendedora, porque ela conseguiu organizar melhor a rotina dela com o Bento. Então, Sim. cada família é uma família, né? Cada situação é uma situação. E eu acho que é interessante a gente Exatamente. falar sobre isso para encorajar as mães também. E para Sim. que as mães não se sintam sozinhas, né? Porque parece muitas vezes que é só com a gente, né? É só comigo, a minha vida é difícil, é complexo. Não, não, existem outras pessoas na mesma situação. É difícil, ainda mais aqui também em Brasília, que a gente não tem apoio. Sim, A gente que não tem rede de nenhuma apoio, rede né? de apoio, nenhuma. É eu, ele e meu marido. Teve esses dias que ele acordou vomitando, que era uma luta, assim, o que a gente faz agora? Porque não tinha uma avó para ligar, para ficar. Então a gente, né, teve que se adaptar. E aí a gente colocou o Miguel no contraturno, que também eu acho que foi muito bom para ele, até pela essa dificuldade dele, né, de escolar. Lá ele faz a lição de casa, né? Ele tá com Sim. criança o tempo todo. E é melhor estar estimulado na escola do que em casa, na TV, né? Ou no Exatamente. tablet. Claro que, né, mais uma vez, cada realidade é uma, Sim. né? Mas a Cada gente família tem a pensava. sua. Mas essa questão do contraturno, essa questão de ter esse estímulo a mais também ajuda bastante, né? A gente pensou nas opções e pra gente, assim, pela nossa rotina, pela nossa vida, sabendo como nosso filho é, a melhor opção era deixar ele na escola. Então a gente vai ajustando, né? Eu acho que não tem uma receita, né? A gente vai ajustando. Por exemplo, Exatamente. a gente tela agora no Miguel é muito limitado, é muito restrito, porque a gente viu que aquilo acelerava mais e piorava mais o hiperfoco dele. Porque ele tem os hiperfocos em alguns temas, Sim. né? Ai, meu Deus. E aquilo aumentava muito. E assim, a gente não consegue tanto controlar o que está assistindo. Então, às vezes, aquela influência de palavras que não escuta dentro de casa, mas que está falando. Exatamente. Então, a gente Como isso é delicado. a gente foi reordenando, assim, a vida dele. Então, agora, eu trabalho, passo o dia todo fora, né? E a gente conseguiu conciliar. Meu marido ele estuda na rua de onde meu marido trabalha, então a gente consegue, né? Fica mais fácil, né? Ele leva e eu busco, então a gente consegue ordenar. E uma coisa, né, que eu falei, eu acho que Deus está presente em tudo. Uma coisa que sempre me deu muita paz no coração, desde o primeiro diagnóstico, foi que assim, é difícil, só quem
passa sabe o que é, mas tem muita coisa, uma doença seria muito pior. Então, assim, é agradecer a Deus todos os dias, né, pela saúde dele, pra gente ajusta, né, a gente, Perfeito. né, essa parte a gente vai, mas é muito melhor do que uma doença, né, essas coisas. E essa parte do meu trabalho também, eu tenho certeza, assim, que eu saí de lá de uma empresa muito boa, só que chegando aqui, Deus me deu um presente maior ainda, que foi esse trabalho que eu tô amando, que para mim foi uma mega oportunidade, assim, de aprendizado, de uma empresa muito legal, né? A Nayak, ela tem mais de 14 anos já aqui em Brasília, então, assim, eu me identifiquei muito com a marca, com o cuidado, realmente, sabe, da empresa, da gestão da empresa. Então, eu acho que as coisas aparecem, os desafios aparecem, mas a gente dá certo, a gente Deus vai preparando, vai capacitando, né? vai. E, gente, uma coisa que me impressionou muito quando eu conheci a Ju, nosso primeiro encontro, foi o olhar dela pro autismo. Porque sempre que eu conheço uma mãe atípica, eu pergunto, e aí, como é que foi o diagnóstico? Eu sempre fico observando os comportamentos, né? Isso é muito da minha prática, assim, da Carla, não a nutricionista. E a Ju foi uma das mães que me impressionou muito, porque ela falou assim, Carla, quando nós fechamos o diagnóstico do autismo, eu fiquei feliz. E aí aquela fala me assustou, né? Eu falei, mas como assim, né? E aí gerou uma curiosidade. Ela falou, poderia ser algo que traria risco para a vida do Miguel. E o autismo não traz. E o autismo a gente trata. Então, foi uma forma de olhar o autismo de uma maneira tão amorosa que eu verdadeiramente não tinha ouvido de outra pessoa, de outra mãe. É porque é óbvio, o diagnóstico do autismo ele é muito pesado, ele é complexo, ele é delicado, ele é difícil. Tem famílias que levam tempo para entender, para aceitar. E a Ju me trouxe uma leveza quando ela falou do diagnóstico. Ela falou, nossa, eu fiquei feliz porque podia ser algo muito mais complexo, podia ser algo que ia trazer um risco de vida, que tinha tempo ali, como tantas outras síndromes que a gente conhece. E eu achei muito legal, e achei muito especial esse olhar. E a Ju tem esse olhar para tudo, né? Então, saiu de um emprego que ela queria muito, fora, veio para Brasília, ganhou outro e tá super feliz e grata. Então, eu aprendo muito, né? Sempre com vocês, inclusive com essa questão da gratidão, que eu acho que é super importante. E a Nayak, assim, ela tem tudo a ver com o que eu também acredito, né? Então, eu trabalho nessa parte de suplementação, porque eu acredito muito mais na suplementação do que no remédio. Então, sim, eu também, inclusive, eu também. Então, eu sempre, né, nas minhas visitas, que agora, né, eu faço visita, eu explico do suplemento com muito mais, com aquela ideia mesmo de trazer mais qualidade de vida, para as pessoas entenderem como aquilo é bom. Perfeito. E realmente é muito bom. E eu realmente pratico na minha vida. Pratico comigo, com meu marido, com o Miguel. A gente tem, né? Eu até trouxe aqui porque Ju até trouxe, gente. Olha que preparada. A Ju até trouxe para mostrar aqui um dos suplementos. Também uso, tá? A levedura nutricional. A gente usa eu uso com alguns pacientes adultos, adolescentes, crianças. Quem já passou comigo com certeza conhece. E eu também gosto bastante. Fala um pouquinho dela, Ju. A levedura nutricional, ela agrega sabor à alimentação, só que muito mais que isso. Nutricionalmente ela é muito boa. Então, Miguel, que não come muito bem, eu consigo agregar fibra, mais proteína na alimentação dele, vitaminas do complexo B. Então, eu faço pipoca, eu coloco, ele tá acostumado. E nós temos 4 sabores dela, das leveduras, e são todas naturais. E eu acho legal também porque ele já vai acostumando com novos sabores. Então, tem uma que tem o tomate desidratado, o pimentão, a cebola, só que de uma maneira muito mais sutil. Então, você consegue colocar naquele paladar que não comeria um pimentão de jeito nenhum, um saborzinho, né, muito mais suave. Então, eu gosto muito, né? Eu uso realmente na minha vida, na minha rotina. E a gente tem também, mas daí não para criança, né? Ele até toma o magnésio taurato, mas a gente tem o magnésio taurato justamente para ajudar na concentração, no foco. Então a gente tem uma linha bem legal de suplementação, vitamina D em gotas, que também precisa. Gente, vitamina D em gota é vida, com certeza. Gente, a Nayak é uma marca que eu gosto, que eu também utilizo, que eu também prescrevo. Conheço a turma toda de lá. Beijo para as meninas, para a Leandra. Indico também o Miguel, como a Ju falou, toma magnésio, mas vai na fórmula dele, a quantidade dele. A gente tem que ter bastante cuidado na suplementação com as crianças, né? As doses são diferentes, então essa suplementação desse magnésio pronto é para adulto, mas o Miguel também toma, porque
precisa. Toma. Magnésio é para todo mundo, inclusive, né? É, exatamente. Tem uma coisa que eu gosto de fazer, que eu estudo muito, inclusive dou aula sobre esse tema também, é suplementação. Né? A Ju até falou disso mais cedo, é uma utopia achar que a gente vai comer e vai receber tudo, e vai acessar todos os nutrientes via alimentação. Não vai. Até porque eu dependo do intestino funcionante para fazer uma boa absorção de nutrientes. Se o intestino não funciona, que é a causa ali central do autismo, não causa, né? Mas é um foco principal no autismo, né? Essa alteração intestinal. Como é que eu quero que uma criança que já vem com processo de seletividade absorva tudo? Não tem como. A gente tem, sim, deficiência nutricional em crianças atípicas, crianças autistas. E a suplementação é o que vem para corrigir isso. Por isso que a suplementação é tão importante e é por isso que eu falo muito para vocês, né, para as mães, famílias, procurem profissionais especializados no transtorno do espectro autista para atender os filhos de vocês. Porque senão um profissional que não sabe o que é, não entende, ele não vai fazer um bom trabalho. Né? E eu falo muito, eu alerto muito os meus alunos também, né? Na dúvida, não faça. Você pode até ser formado mas se você não tem experiência, é melhor não fazer. Se você não tem segurança, não faça. Eu sou muito diligente com os meus atendimentos, com os meus pacientes. Eu estudo muito, né? Quem me conhece sabe, meu histórico aí de estudo. Justamente por isso, eu tenho que ter muita segurança no que eu estou fazendo para poder fazer, para poder executar. E a suplementação não é brincadeira. A suplementação para criança, suplementação para criança atípica, autista, é mais delicado ainda. Né? A gente pode causar uma irritação, a gente pode causar uma agitação, alteração de sono por conta de uma suplementação. Fora, né, outras questões gastrointestinais que também acontecem. Né? Com todo o cuidado do mundo. Às vezes a gente tem criança que vomita com um sachê ou com xarope. Aí eu tenho que voltar, revisar a fórmula para entender qual é a sensibilidade daquela criança. É um desafio. Então, de verdade, procurem profissionais que estejam habilitados para fazer o atendimento de vocês, das crianças de vocês. Aproveitando o ensejo, vou apresentar para vocês o Biovit. O Biovit é um suplemento baseado em beta-glucana e o objetivo dele é modulação intestinal e imunidade também. Também uso, também prescrevo. Esse aqui serve para criança. Então, o Biovit é um parceiro aqui do nosso podcast. Eu sou speaker da marca, então eu faço palestra para eles também. Ju, esse aqui é seu. Fica para você ou para o Miguel, depois a gente vê quem é que tá precisando mais. Ele tem indicação tanto para adultos como para crianças também. Então, claro, gente, depende de dose, né? Quem já estiver usando o Biovit, quem quiser conhecer os produtos da linha, tem um cupom de desconto Nutri.Carla. Só entrar no site deles e adquirir. Ju, obrigada pelo bate-papo. Eu que agradeço. Foi Deixa eu só também incrível. falar da Nayak, quem Pode quiser falar, fica à conhecer, vontade. né? Entrar no site, a gente tá com várias promoções de Black Friday também. Acho que vale a pena conhecer a marca, ver as coisas que a Olha, gente coisa tem. boa. E eu que agradeço a oportunidade. Sempre muito bom estar com você. Aprender, sempre aprendo muito. Ai, que bom. Gente, é isso. Estamos encerrando, então, finalizando o nosso terceiro episódio do podcast Doses de Atipicidade. Hoje com a Ju aqui trazendo um monte de informações. Se você entrou agora, reassista, reveja, tá lá no YouTube. Temos o YouTube agora do Doses de Atipicidade, tá lá no meu canal, @nutri.carla no Instagram. Eu botei o link lá. Então, assista novamente, tem muita informação, muito conteúdo. E o podcast Doses de Atipicidades nasceu para isso. Para a gente trazer um papo leve, gostoso, divertido e falar de um tema tão delicado que é o transtorno do espectro do autismo. Semana que vem a gente tem uma profissional incrível que vai estar com a gente. Eu trago mais notícias para vocês. E já vou deixar o convite para quem está aqui amanhã, às 11h30 da manhã. Doses Milionárias segue aí com a programação. Um beijo enorme, até semana que vem. Ju, mais uma vez, obrigada, viu? Eu que agradeço. Beijo, Tchau. gente.